Toalhinha? Essa história aí é... Da toalhinha é top essa daí. Um dia eu vou usar essa aí numa pregação. Essa história é complicada. Ela não é complicada, ela é engraçada. Todo pregador, quando começa a pregar, tem umas pérolas, né? Tem umas pérolas. Eu comecei a pregar e... Comigo foi diferente. Eu tenho algumas coisas que dá pra usar. O resto é tudo pérola. Uma coisa que outra se salvou, né? Eu lembro um dia que eu fui pregar uma vez que eu preguei uma mensagem em Gênesis. Acho que era capítulo 3. Do Meu Cria, Deus. Adão e Eva ali. Uhum. Cara, eu sei que os irmãos da igreja não entenderam nada que eu preguei. Eu não tava entendendo o que eu tava pregando. E quando eu desci da tribuna, eu falei, o que foi que eu preguei? Sabe? Aquela coisa bem assim. Começo de ministério, a gente tem umas pérolas. Só que uma das coisas que mais foi engraçada é que quando eu comecei a pregar, eu queria chicotear a igreja inteira. Eu não perdoava ninguém. Não perdoava nem os pastores. Ousado? Se eu tivesse começado a pregar naquela época, eu tivesse pregado na sede do campo, do meu campo, com o pastor presidente lá, ia sobrar até pro pastor presidente. E eu pregava, e eu tava naquela vibe, tipo assim, eu sou assembleiano, raiz, nada, tudo que tá errado não posso aceitar. Tomo banho de roupa. Tipo Turmo isso. de cravata. Tipo isso, né? Eu cooperador na igreja, não, tudo tem que ser assim, ó, retinho. E já sabe que quando o pregador começa a pensar assim, ele começa a pregar o que na igreja? Farisoles. Usos e costumes. Aí eu observei O uma jovem coisa. tacando doutrina na igreja. Eu observei uma coisa curiosa na igreja. O que foi que eu observei? Eu observei que as irmãs da igreja, pelo amor de Deus, esse negócio aqui, se o povo estiver ouvindo isso aqui, vai ser perigoso. Eu observei que tinha umas irmãs na igreja. Isso era numa igreja lá atrás. É uma igreja, Não dá assim. pra saber qual que foi, É. né? As irmãs iam pra igreja e levavam uma toalhinha. Geralmente o pessoal que leva toalhinha é pra quê? Jogar o suor, enxugar as lágrimas, Arrodear. rodar. Só que essas irmãs pegavam e usavam a toalhinha pra quê? Elas sentavam, às vezes a roupa não tava muito composta, elas cobriam a perna com a toalhinha. Eu observei aquilo, não, tá errado isso aí. Tá errado. Falei, não, eu vou pregar contra isso. As mensagens que eu fui pregar depois que eu vi isso aí, meu Jesus amado, eu acho que aquelas igrejas nunca mais me chamaram pra pregar. Só sei que eu comecei a pregar e falava, essas igrejas, essas irmãs de hoje, que não sabem se vestir, Meu Deus. e quer ficar cobrindo as vergonhas com a toalhinha de chorar, de limpar o suor. Meu Jesus amado. Hoje eu penso assim, eu falo, se eu pudesse voltar naquela época, eu não queria ter pregado isso, não pode ser nenhum. E preguei. Eu pregava que tinha um lado da igreja que tava, tipo assim, com a cabeça baixa. As irmãs falavam assim, eu acho que elas pensou, eu não sei se eu arranco a toalhinha do joelho, se eu deixo ela aqui. O outro lado da igreja tava assim, fala Deus, usa Jeová, tava desse jeito. E eu me sentindo pregador lá, falei, é isso aí, Deus tá falando, o Espírito Santo tá aqui. Tá constrangendo quem tem que constranger e quem tem que dar glória tá dando glória. E foi isso aí. Tô gerando vida. Eu tive uma época no começo do ministério que quando eu comecei a pregar, misericórdia, só queria bater no povo. Deus me chamou, eu tenho um chamado específico, meio que um chamado mais profético. No Agora ele transicionou, tá num contexto mais coach. Um contexto mais de correção, sabe? Só que hoje eu estudei pra saber como lidar com essas coisas na pregação. Mas... Isso que eu me digo de mim mesmo. Meu Jesus, meu Jesus. Mas esse negócio dessa... A minha eu acho que é do Hatchê. Ratei com Jesus. Hatchê com Jesus. Ratei com Jesus. Não, ouvi. é uma gíria, né? Hatchê. E aí, eu, na vigília, eu fui pregar e o pastor Isaías pregava depois. Pra quem não sabe, o ratei é tipo, fiz uma coisa que não deveria fazer, Errei. Saí mal, cometi uma gafe. É isso. E daí eu preguei sobre Pedro. Uhum. E aí eu falei que Pedro sofreu altos e baixos na sua caminhada com Jesus. Uma hora ele era usado por Deus, na outra hora ele já era comparado a coisa ruim. Né? E foi indo. E aí eu disse que quando Pedro ali volta a pescar, né? E Jesus vai à praia pra encontrar Pedro ali. Pedro ali, ele rateou com Jesus, né? Ele deixou mal. E depois ali
o pastor Isaías até hoje não esquece do Rachou. Até teve um Mas negócio. nem eu falo, eu ratei, que nem diz o Michael, ratei, né? Falei quinto ali, né? E daí até teve um negócio engraçado que foi uma reunião de obreiros, né? Eu recém ali, novo, né? Começando a caminhada e tal, fui na reunião de obreiros, primeira reunião de obreiros. E o pastor Isaías conversando, falando a respeito da obra, a respeito de alguns problemas, algumas coisas que tinham que ser, tinham que se consertar e tal, arrumar, alinhar, né, pra seguir o ano e tal. E aí ele disse, porque a gente não pode ratear com Jesus, né, Michael? E os irmãos tudo aqui, ó, o que esse jovem aprontou errado. Ratão. E eu não sabia onde me enfiar. O que será que ele fez? O que será que ele fez? Mas isso é coisa que acontece, né? Acontece, é natural. Isso, no início do ministério, todo pregador é suscetível a isso. Todo pregador, não tem um que escapa disso. Vocês perguntar pro Felipe que veio aqui, certamente ele tem alguma pra contar. Ele contou quando ele roubou a mensagem. Olha só. Aí, Quem não viu, olha lá no episódio dele. e quem tá começando, se não passou, vai passar ainda Vai alguma. passar. Vai passar. Eu vou Vai passar, porque ainda não cheguei numa. Uma vez eu preguei, eu me lembro muito nitidamente, quando eu recebi o convite, me veio o texto lá de 1 Coríntios 6,16. Não sabe que o que se une à prostituta é um só com ela. E eu fiquei, meu Deus do céu. E comecei a orar, e daí me mandaram mensagem. Viu? Prega pra nós no culto de jovens. Aí eu prego. Mas, senhor, será que é pra eu pregar mesmo esse negócio aqui? Tá louco chegar falando de prostituta no coisa ali, por mais que seja 15 minutos. E aí eu comecei a orar, mandei mensagem pro Felipe. Mandei, Felipe, eu vou pregar tal dia, e o que o senhor tá colocando isso aqui no meu coração? Mas eu queria falar que é bom obedecer os pais, que é qualquer coisa, menos isso, Felipe. Felipe, não, se Deus colocou no teu coração, tá te dando paz, tu pega e vai. Eu tinha paz, mas eu ficava, o que vão pensar, o que vão falar? Aí falei pro líder que me convidou, cara, eu vou pregar sobre isso, vou falar isso, tranquilo? Ele, não, vai lá, mete bala, não sei o quê. E eu, meu Deus do céu, eu comecei a orar e jejuava, e Senhor, é isso mesmo que eu tenho que falar, e Deus e tal. E aí eu fui lá, preguei, perguntei pro líder da congregação, o que o senhor achou? Muito bem, você muito bem, meu jovem. Eu estudei. E eu, glória a Deus. Passou um tempo depois, esse meu líder veio. Cara, o líder odiou a mensagem, falou que tu não tinha que estar falando desses negócios, que não era teu lugar de fala, que não sei o que não tinha que estar falando dessas coisas, que era pra ser outro pra falar. E eu, me deu um desgosto assim, e por que não me falou quando eu perguntei, né, pra ele, desse negócio aí. Mas não foi o dia que depois de você, fui eu que preguei, não foi? Lá no jardim? Não me lembro. Eu me lembro que tu falou alguma coisa que quando tu tava fora da igreja, tu ia estudar, daí os professores diziam que antes das provas era melhor ter uma relação ali e tal, pra aliviar o cansaço, não sei o que. Eu me lembro que tu falou sobre isso. Pode ter sido, então. Tu levou a primeira mensagem, daí depois eu preguei. Tu tava então nesse dia aí. Eu me lembro. Mas eu me lembro também do contexto que tava esse negócio aí. Tinha uma menina nessa congregação, nesse negócio. Não sei se não é... Mas ninguém sabe, já faz tempo. O que acontece? Ela pegou, e vocês nem sabem. Capaz. Não, o que aconteceu? Aquele tempo lá, terminou um culto e a menina foi pro carro e fez uns negócios lá com um amigo de um amigo meu que levou pro culto. Eu tentando ganhar o guri pra Jesus, ele levando outros pra desviar. E aí aconteceram, e depois a guria tava com a gente jantando. E eu fiquei sabendo assim, mas daí só pensei, né? Essa aí é louca, né? Isso daí foi corajosa. E aí isso daí acrescentou mais ainda da minha luta. E eu fiquei, será que eu vou pregar isso daí pra dar indireta? E Senhor, eu não quero pregar indireta, eu não quero usar o púlpito. E uma vez um amigo meu, um amigo nosso, que o nosso câmera aqui conhece ele, que pegou e usou a tribuna pra me mandar uma mensagem inteira de indireta. Terminou o culto, os guris vieram pra mim. Que achou do fulano de tal, hein? Pregou tudo, te dando indireta. E eu, eu fiquei sabendo. Daí eu tinha medo de fazer isso daí. E veio um temor muito grande, mas o Espírito Santo mandou. Não foi aquela mensagem, mas foi o que Deus mandou ali, né? Sim.